Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada, né? Nós iniciamos a aula da semana passada falando sobre os recursos hídricos, né? Falando aí sobre a água. Só que hoje, turma, nós vamos abordar aí a questão mesmo das nossas bacias hidrográficas. Nós vamos abordar aí a questão, né, das 12 bacias hidrográficas, né, das 12 regiões hidrográficas que nós temos aqui em território brasileiro. Vamos analisar aí algumas, né, das mais importantes que nós temos. Vamos debater aí um pouquinho sobre esse recurso, né, sobre essa grande disponibilidade que nós temos aqui em território brasileiro, que é algo extremamente especial, né, que é algo extremamente de forma privilegiada que nós temos aqui no nosso território. Para a gente começar, eu não posso deixar, né, passar nem de colocar aí para vocês justamente a questão de que as bacias hidrográficas, né, elas compreendem a existência de um rio principal, seus afluentes e seus subafluentes. Eu coloquei essa imagem aí para vocês novamente, para que vocês possam, né, visualizar como que realmente é a existência de fato de uma bacia hidrográfica. Tanto é que aquela atividade, né, que eu passei lá na folha de couve com vocês era justamente para que vocês também pudessem compreender como que é formado essa grande quantidade de rios que nós temos presente em uma determinada bacia hidrográfica, né? Lembrando aí para vocês que esse rio, né, de azul escuro que vocês estão vendo na imagem, ele é classificado como rio principal, tá? A sua nascente, ela vem desde lá de cima, né, desde o topo da imagem. E essas ramificações que vocês estão vendo de azul claro é classificado aí de afluentes e de subafluentes. Lembrando a vocês, turma, que a quantidade de afluentes e a quantidade de subafluentes, ela vai ser determinada a partir de dois fatores. Primeiro, a partir da grande quantidade de chuva que nós devemos ter em um determinado local. Tá? A grande, né, quantidade aí de pluviosidade é ela que vai determinar a grande quantidade de rios que nós vamos ter dentro de uma bacia hidrográfica. E também não podemos deixar de lado, né, o que também é importantíssimo, a existência, né, topográfica, ou seja, a disposição do relevo. Que disposição seria essa, turma? A forma, né, de relevo que nós temos aí na superfície terrestre em um determinado local. Então, turma, esses dois fatores, eles são essenciais para que a gente tenha aí uma grande quantidade de bacias hidrográficas e também para que a gente tenha uma grande quantidade de rios. Lembrando a vocês, turma, que esses rios são justamente aqueles que vão nos abastecer de três formas. Nós vamos utilizar eles de três formas. Nós vamos utilizar para o nosso dia a dia, né, como o consumo de água, para lavar roupa, né, para cozinhar, para fazer tantas outras coisas que a gente faz, né, com a utilização da água. Segundo, para nos dar a energia elétrica, porque a nossa energia elétrica aqui, ela provém justamente, né, das bacias hidrográficas, das usinas hidrelétricas, né, localizadas dentro de algumas bacias hidrográficas. E por último, nós também temos a questão aí da navegação nessas bacias hidrográficas. Elas também são muito utilizadas, né, para a navegação. Os rios, eles sempre foram utilizados para a navegação, justamente facilitando, né, o ir e vir. Vocês devem lembrar que nos séculos passados, né, inclusive
quando houve o processo aí, né, das grandes navegações, por exemplo, as pessoas naquela época, elas se localizavam, né, elas se transportavam, né, vamos dizer assim, elas utilizavam como meio de transporte justamente os oceanos e também os rios, né? Os oceanos nas áreas ali, né, entre os continentes, quando elas queriam ir de um continente para o outro, e os rios, quando elas queriam ir dentro do próprio continente, né, de um lugar para o outro, né, de um país ali para o outro, né, ou então até mesmo de um estado para o outro, vamos dizer dessa forma. Então, turma, a existência dessas bacias hidrográficas, né, os rios, essa grande quantidade de rios, elas são extremamente importantes justamente porque eles vão nos dar aí essa existência, né, essa utilização tão importante na nossa vida. Eu também preciso falar de duas coisas para vocês que é extremamente importante. Os rios, turma, eles são formados a partir de duas situações, tá? Ou eles possuem um regime pluvial, que é um regime de chuvas, tá? São preenchidos aí com a água da chuva. Ou então eles possuem um regime nival. O regime nival, turma, é aquele onde nós temos, né, o derretimento de gelo, tá? No topo das montanhas. Claro que isso se mistura. Por exemplo, a nossa bacia hidrográfica aqui do Amazonas, né? Lá da região norte, por exemplo, a nascente dela é justamente uma nascente nival, aonde a gente tem lá na Cordilheira dos Andes o derretimento ali daquele gelo em cima. Justamente quando a gente tem ali em cima, né, o derretimento de gelo, e ali ele já começa a formar o início dessa grande bacia que nós temos aqui no Brasil, que é justamente a bacia do Amazonas, né, que compreende ali toda a região norte. Claro que ele não é totalmente o responsável, né, por ter essa grande quantidade de rios, por exemplo, né, a grande quantidade de água que nós temos ali, claro que não, mas a chuva, né, a grande quantidade de umidade da região também vai favorecer que a gente tenha ali a formação de mais rios, né, a formação ali de uma grande quantidade de rios que possuem uma grande quantidade, né, um grande nível de água. Então, assim, isso acontece, turma, em todos os lugares, tá? Em todos os lugares, né, as bacias hidrográficas, elas podem ser formadas a partir dessas duas situações, ou de um regime pluvial ou de um regime nival. Eu já garanto a vocês, né, que o Brasil, o regime de alimentação dos rios brasileiros é um regime pluvial. Isso daí vocês precisam guardar, porque é realmente o que nós temos. Os nossos rios, eles realmente vão prevalecer, né, eles vão existir a partir da grande quantidade de pluviosidade que nós temos dentro do nosso território. Aqui, turma, eu coloquei aí para vocês as 12 regiões hidrográficas, tá? As 12 bacias hidrográficas, como vocês queiram chamar. Cada uma delas, né, está sendo classificada aí para vocês com uma determinada cor, justamente para que vocês possam conseguir, né, localizar elas aí no mapa. Já de antemão, eu aviso a vocês que a nossa bacia é justamente a bacia do Atlântico Sudeste, que vai abastecer aí os nossos estados da região sudeste. Nós temos as outras bacias, né? Como eu falei, todas elas são importantes, cada uma delas aí exerce um papel fundamental dentro da região pela qual elas estão localizadas, seja para gerar energia, seja para gerar abastecimento de água, seja até mesmo, né, para proporcionar essa navegação, e todas elas são extremamente importantes. Todas elas precisam ser preservadas, né? O índice de poluição que tem dentro delas, né, precisa ser baixo, porque a gente sabe que existem muitos rios que pertencem a essas bacias hidrográficas que estão completamente poluídos, e isso é extremamente prejudicial para a nossa sobrevivência, uma vez que nós utilizamos essas bacias hidrográficas em uma grande quantidade.
Bom, aqui, turma, nós temos aí a bacia do Paraná, tá? Ela tem aí uma área, né, aproximada de 880 mil quilômetros quadrados. Nela encontra-se o segundo maior rio sul-americano e o principal rio da bacia, que no caso é o Rio Paraná. Essa bacia hidrográfica, turma, ela possui um grande potencial hidrelétrico decorrente do grande volume de água e também do relevo acidentado que ela apresenta, do qual se destaca a usina binacional de Itaipu, que é uma das maiores do mundo. Além disso, ela também apresenta, né, nessa área, nessa região aí, também apresenta um solo muito rico e por isso possui uma elevada atividade agropecuária. Lembrando a vocês, né, que as atividades agrícolas, elas são atividades que consomem 70% de parcela de água. Então, só por aí a gente vê como que essas bacias elas são extremamente importantes, né, por conta aí também da utilização dessas águas, né, para fazer o processo de irrigação dentro das lavouras, que é justamente o processo pelo qual o agricultor ele rega a sua devida plantação. Sendo, turma, que infelizmente essa região da bacia do Paraná, né, que compreende essa área, ela ultimamente ela vem sofrendo com uma exploração desenfreada de recursos naturais, a urbanização e a industrialização acelerada, a poluição, o desmatamento, o assoreamento dos rios, o uso de agrotóxicos e fertilizantes nas atividades agrícolas, todas essas práticas elas já vêm acontecendo nessa região e que, infelizmente, elas vão impactar a dinâmica dessa bacia hidrográfica. Agora, turma, nós temos aí a bacia do Paraguai, como vocês estão vendo aí de vermelho, destacado, tá? Essa bacia, ela está localizada na região centro-oeste do nosso país. Ela tem aí em volta dela, né? Ela tem dentro dela, vamos dizer melhor assim, biomas extremamente conhecidos nossos, né? Como o bioma do Pantanal e até mesmo o bioma do Cerrado. A região pela qual ela está inserida possui um alto índice pluviométrico, sendo aí o Pantanal a maior planície de inundação do mundo que regula a vazão do rio Paraguai. Essa bacia, turma, né, a bacia do Paraguai, ela possui uma elevada importância econômica, uma vez que muitos dos seus rios que a compõem são rios de planície e que, no caso, os rios de planície, né, são justamente aqueles rios favoráveis para a navegação. Então, por esse motivo, ela é muito utilizada para o comércio, bem como para o transporte de cargas, aonde se destaca, né, a hidrovia do Paraguai-Paraná. Ela também corresponde a uma das mais importantes, né, um dos mais importantes sistemas fluviais da América do Sul. Agora, turma, nós temos aí a bacia do Uruguai, que é essa que vocês estão vendo destacada de vermelho aí na imagem, tá? Essa bacia, turma, ela está localizada, né, numa parte da região sul do nosso país. Ela abastece aí, né, uma parte da nossa região sul. Ela recebe esse nome visto, né, que o rio mais importante dela é justamente o Rio Uruguai, que surge aí da confluência dos rios Pelotas e Canoas. O que significa isso? O Rio Uruguai, ele é formado a partir da junção desses dois outros rios, tá? Tanto do Rio Pelotas quanto do Rio Canoas. Essa região, turma, ela apresenta uma elevada importância econômica com uma elevada atividade tanto agrícola e industrial. Nessa região também possui a existência, né, ela também tem aí um certo potencial hidrelétrico e nós também temos algumas usinas hidrelétricas sendo localizadas nessa região, como por exemplo, né, a usina hidrelétrica Foz do Chapecó.
Agora nós vamos ver, turma, a bacia hidrográfica aí do Amazonas, né? A bacia hidrográfica aí amazônica, essa que vocês estão vendo destacada aí de vermelho, né? Que é a maior bacia não só do nosso país, mas também a do mundo, tá? Ela, inclusive, recebe esse nome, já que ela possui aí o rio mais importante, que é justamente o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, turma, ele não vai nascer em território brasileiro, tá? Ele vai nascer lá nos Andes peruanos, lá onde se tem a Cordilheira dos Andes, né? Como eu falei ali para vocês, que o início dessa bacia hidrográfica, né? O regime dela, né, o início dela ali, o surgimento é justamente um surgimento nival, né, ou seja, acompanhado aí de neve, né, acompanhado aí desse pequeno derretimento de gelo que você tem ali no topo das montanhas. E depois ela vem sendo preenchida a partir da água da chuva, né, a partir aí do regime pluvial. Quando ela chega já aqui em território brasileiro, por exemplo, ela é completamente preenchida a partir da grande quantidade de precipitação que nós temos na região. E o rio Amazonas, ele também surge, né, a partir da confluência de dois outros rios, que no caso é o Rio Solimões e o Rio Negro. Claro que não existe só esses dois rios, tá? Existem muitos outros rios localizados nessa bacia hidrográfica, né? E em todas as outras bacias hidrográficas, mas o principal rio é justamente aí o Rio Amazonas, aonde ele compreende, né? Todas as áreas, né? Todos os outros rios que a compõem essa bacia hidrográfica. Bom, além do território brasileiro, essa bacia, ela também está localizada, né, no Peru, na Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname. Esses aí são países que também possuem, né, uma pequena quantidade dessa bacia hidrográfica, porém, turma, a maior parte está justamente localizada dentro do território brasileiro. E por ser a bacia hidrográfica do Brasil e do mundo, né, sendo a maior, ela possui uma grande importância ambiental, uma vez que ela detém aí uma das maiores quantidades de água doce do nosso planeta. E além do mais, ela abrange aí também, né, ela envolve, né, ela cerca a maior floresta tropical do mundo, que é justamente a floresta amazônica, a qual apresenta, né, uma rica biodiversidade de fauna e de flora. Essa região, turma, esses rios da bacia amazônica, eles são muito utilizados para a navegação. Tanto é que existe, né, os ribeirinhos, por exemplo, que moram bem no interior da floresta amazônica e que eles usam esses rios, né, para se locomoverem, né, para fazerem ali o seu transporte quando eles precisam ir para a cidade, né, e quando eles precisam voltar para casa, visto que eles moram realmente no interior, né, eles moram ali bem dentro mesmo da floresta amazônica. Também por conta, né, do tipo de relevo que ela apresenta, já que é um relevo de planície, você não tem ali muito a probabilidade, né, a existência, né, de usinas hidrelétricas. Até existe, tá, 3 grandes, né, hidrelétricas da região, que no caso é a Belo Monte, a terceira maior do mundo. Nós temos aí também a de Santo Antônio e a do Giral, tá? Porém, a maior, o que mais prevalece dentro dessa bacia, né, da amazônica, é mais pelo fato de serem rios de planície, então serem rios aí extremamente utilizados para a navegação. Agora nós vamos ver uma bacia hidrográfica que é muito importante, tá? E que ela passa aí, né, por alguns problemas relacionados, né, à quantidade de pluviosidade, que é justamente a bacia do Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco, turma, ela é uma
tá? Das bacias hidrográficas que abastece a região Nordeste. Não só a região Nordeste, né? Ela também chega ali a abastecer um pouco, uma pequena parte da região Sudeste e também uma pequena parte da região Centro-Oeste. Mas ela é bem mais propícia de uma área da região Nordeste, que é justamente a área, né, que sofre ali com o problema da falta de água. O que acontece? Vocês sabem que a região Nordeste, né, principalmente, né, o sertão nordestino, que é onde está localizado, né, uma grande parte dessa bacia hidrográfica, o sertão nordestino, ele sofre com a falta de chuva, né? A falta de chuva, vocês ainda vão ver isso, ela é algo físico da natureza naquele local, tá? A baixa quantidade, né, de pluviosidade nessa região, turma, ela é algo realmente que provém da natureza, ela é algo onde se existe uma barreira, né, que impede a passagem, né, das massas de ar carregadas aí para o interior, né, justamente para a área aí do sertão. Então, nessa bacia, turma, nós vamos ter, né, prevalecendo os rios que nós chamamos de rios temporários, tá? Os rios temporários, turma, eles são os rios que vão secar no período de seca. Então, o que acontece? Esses rios temporários, esses rios, turma, que são os rios temporários, eles são rios que vão secar no período de seca. Então, isso significa, né, que muitos rios dessa bacia hidrográfica, eles secam completamente quando essa região passa aí por um longo período sem a ocorrência de chuva. E nós sabemos que isso acontece, né, com bastante frequência, visto que o clima, por exemplo, dessa região, ele é um clima muito quente, né? Ele é o tropical semiárido. Então, ele é um clima onde realmente existe, né, prevalece muito mais ali a ocorrência de sol, né, aquela grande quantidade ali de raios solares, do que até mesmo a ocorrência de precipitação, a ocorrência de chuva. Só que, como eu coloquei aqui para vocês, o problema dessa região, né, a falta de pluviosidade, é um problema natural da natureza, é um problema de ordem da natureza, tá? Não é assim um problema, né, causado pelo homem. O Rio São Francisco, turma, ele também é chamado, né, de Velho Chico, tá? Popularmente aí, ele acaba sendo chamado pela população de Velho Chico. Essa bacia hidrográfica, turma, ela também apresenta, tá, um potencial hidrelétrico e exerce aí uma grande influência na economia da região, pois ela permite, né, a atividade agrícola em suas margens e oferece condições para a irrigação das áreas mais distantes, muitas delas ali localizadas no semiárido, só que sempre, como eu falei para vocês aqui, né, tem que levar em consideração de que muitos rios dentro dessa bacia secam. Claro que não são todos, tá? São rios menores, né? São rios aí onde o seu volume de água, né? Onde a sua parcela de água, ela realmente é menor em relação aos outros rios que a compõem. E eu até sugiro a vocês que vocês pesquisem aí na internet que recentemente, né, nas últimas semanas, por exemplo, foi feito aí a famosa transposição do Rio São Francisco, que era justamente uma obra idealizada totalmente pelo homem, uma obra aí feita, né, totalmente pelo homem, aonde uma parte dessa água, né, uma parte da água que compõe essa bacia hidrográfica seria levada, né, para as áreas do sertão nordestino, para as áreas onde a gente realmente tem, né, os rios temporários, né? Esses rios que vão secar aí com essa falta de ocorrência de chuva. Essa obra, turma, ela é uma obra que demorou muito para ficar pronta, tá? Ela não vem desse governo atual, ela já vem de governos anteriores, porém só agora foi que ela realmente ficou concluída em uma parte, né, levando água aí para uma grande quantidade de pessoas que moram nessa área e que sofreram, né, intensamente com a falta de água, né, com a falta de disponibilidade de água. Lembrando sempre a vocês que as nossas bacias, elas são preenchidas a partir de precipitação, a partir de chuva. Então, é sempre necessário que nós tenhamos, né, uma regularidade na ocorrência de precipitação.
Agora nós vamos analisar a nossa bacia, né? A bacia do Atlântico Sudeste, que é aquela que vai abastecer o Rio de Janeiro. Essa bacia, turma, ela vai abastecer os nossos estados aqui da região Sudeste. Inclusive, né, o nosso estado aqui, o Rio de Janeiro, é abastecido por conta dessa bacia hidrográfica. Nessa área aqui, turma, nós temos aí uma alta urbanização, nós temos aí uma alta industrialização, né? O que vai aí meio que impactar na ocorrência, né, no fluxo de água dessa bacia hidrográfica. Por conta de nós estarmos numa região extremamente urbanizada, extremamente industrializada, esse é um dos maiores problemas dessa área, tá? Uma das maiores preocupações atualmente são esses diversos problemas ambientais, né, que estão acarretando, né, que estão aí impactando na dinâmica dessa bacia hidrográfica que nos abastece. Justamente, né, pela grande urbanização, pela grande industrialização que nós passamos e que nós temos até o dia de hoje nessa determinada localidade. Essa bacia hidrográfica, turma, nós não temos problema, né, quanto ao abastecimento dela, porque nós temos, né, uma certa regularidade em relação à quantidade de chuva. Claro que essa regularidade ela precisa ser mantida, claro que existem períodos, né, muito secos, como por exemplo até mesmo alguns períodos assim de verão, aonde às vezes a quantidade de chuva ela é bem baixa. Claro que nós precisamos ter, né, essa fluência, né, vamos dizer assim, nessa continuidade aí de uma grande quantidade de chuva, porque como eu falei, essas bacias elas vão nos abastecer de diversas formas, elas vão nos abastecer aí de várias formas e que com a diminuição da sua quantidade de água, isso acaba impactando a nossa vida, né? Isso acaba aí impactando a nossa dinâmica. Turma, não existe só essas bacias. Aqui eu falei de algumas principais, né, das principais bacias aí que nós temos. Claro que todas as outras elas são importantes. Claro que todas as outras bacias elas vão exercer um papel fundamental dentro do nosso território, né, ajudando aí a nossa sobrevivência, ditando aí muitas coisas para nossa sobrevivência, né, para nossa vida nas cidades e nas grandes cidades. Claro que a gente tem que prestar atenção quanto à poluição que nós causamos. Essa poluição, turma, ela precisa diminuir. A quantidade de impactos que nós geramos no meio ambiente precisa ser diminuído, justamente para que essas bacias, justamente para que esses rios, eles venham ser preservados e que eles possam nos abastecer aí por longos e longos anos. Bom, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.